pessoal, tudo certo? E depois de uma semana de folga por conta de Copa do Brasil, voltamos ao final de semana a ter Brasileirão e claro, o Cartola, né? A 21ª rodada já tá aí. E na última, fomos bem. Eu prometi mais uma vez, depois de uma rodada ruim, vem a recuperação e ela veio. Não foi uma mitada, mas fomos bem. Fizemos 79,27 pontos. Muito acima da média geral dos cartoleiros, que ficou na casa dos 58 pontos. E claro, valorizamos nosso patrimônio e já passamos de 132 cartoletas. O cara tá milionário, porra! Mas chega de papo e agora vamos para as dicas da 21ª rodada, lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Pão Nino. E começamos as dicas, claro, com o goleiro, que é ele, Hugo do Corinthians. O Hugo, desde que estreou no Corinthians, vem sendo muito ativo. São 17 defesas em 4 jogos, uma média de mais de 4 defesas por partida. O Hugo vem sendo muito exigido, embora o Corinthians tenha sofrido muitos gols, a média dele é alta. Até mesmo no empate, por exemplo, em 2-2 com o Grêmio, quando ele sofreu 2 gols, ele fez 4 pontos. E aí, quando manteve o SG como foi contra o Bahia, passou dos 10 pontos. O Hugo é um goleiro muito bom para Cartola porque ele faz muitas defesas, tem sido muito exigido. O Corinthians recebe o Juventude na Neoquímica Arena, Juventude que fez gols em quase todas as partidas do Brasileirão, a tendência é finalizar bastante também. E com isso, o Hugo tem grandes chances de fazer boas defesas, ser muito exigido e, é claro, se mantém um SG, média altíssima, então tá aí o Hugo, goleiro do Corinthians, nossa dica. Seguindo com a lateral agora, é ele, né? O William do Cruzeiro. Uma unanimidade praticamente dessa rodada. O William é o melhor lateral do Cartola disparado. Uma média de quase 9 pontos por jogo. E quando joga em casa, então a média passa dos 12 pontos. E a Raposa joga contra o Vitória no Mineirão. Reduto do William, o William vem sendo muito decisivo, já são participações de gols direto, com 4 gols e 3 assistências, é batedor de pênalti do Cruzeiro, além disso, já são 46 desarmes em pouco mais de um turno, então é uma média de 2 desarmes e meio por jogo. O William tá muito bem, vem uma ascensão incrível e claro, o Cruzeiro vem mantendo muito o SG, o que ajuda o William a ter essa média lá em cima, né? Nos últimos 4 jogos do Cruzeiro como mandante, 3 o time manteve o SG, e desses 4, o único que ele não manteve o SG foi quando não valeu pro Cartola, foi a vitória por 2-1 sobre o Red Bull Bragantino. Então o William tá demais, não pode ficar fora do teu time porque é o grande lateral da rodada. Seguindo as dicas agora, na zaga, Igor Gomes do Internacional. É uma opção ofensiva, o Igor Gomes em 9 jogos já tem 1 gol e 1 assistência. E além disso, manteve 5 vezes o SG, ou seja, é um jogador que não desarma tanto, são apenas 9 desarmes, uma média de quase 1 por jogo, mas ele aparece muito lá na frente com finalizações. Jogador alto, a bola aérea, o Igor Gomes sempre tá lá para procurar a bola. E claro, se não sofrer gols, fica com uma média altíssima. E é importante ressaltar, o Internacional joga em casa contra o Palmeiras. O Palmeiras que vem numa fase muito ruim, nos últimos 5 jogos são 4 derrotas, então o Palmeiras já perdeu a liderança do Brasileirão, vem de uma derrota para o Flamengo na Copa do Brasil jogando mal, a tendência é um Palmeiras misto até em Porto Alegre, poupando jogadores pensando justamente no jogo de volta contra o Flamengo na Copa do Brasil. E aí o Inter pode ter essa vantagem. Então, se não sofrer gols, já larga com 5 pontos, um desarme e uma bola ofensiva lá na frente, e o Igor Gomes já vai para os seus 7, 8 pontos. Então tá aí a dica, Igor Gomes, zagueiro do Internacional. Seguindo agora com o meio campo, com ele, Garro do Corinthians. O Garro é o grande nome corintiano no Brasileirão, principalmente jogando na Neoquímica Arena. O Corinthians, como falamos, recebe o Juventude e o Garro nos últimos 3 jogos como mandante marcou 3 gols. Em um jogo passou dos 17 pontos contra o Vitória e contra o Grêmio passou dos 12 pontos. É importante ressaltar que em todas as partidas como mandante, o Garro nunca fez menos de 4 pontos, ou seja, é um jogador regular porque finaliza bastante, sofre bastante falta, é cobrador de bola parada também, desarma bastante. Então assim, o Garro é o cérebro corintiano, é um jogador que em casa vem sendo muito decisivo, fazendo realmente a função de camisa 10 e pelo bom momento dele recente, facilita ainda mais para dizer que o Garro é uma grande opção para esta rodada. E fica agora com o recado da Pão Nino. A Pão Nino é uma empresa 100% paranaense, com sua sede localizada em Curitiba, está entre as 4 que mais vendem no sul do Brasil, segundo pesquisa Nielsen. Há mais de 50 anos vem produzindo pães e massas com qualidade e sabor. Fundada em 1965, a Pão Nino teve seu nome em homenagem ao querido vovô Nino, um dos nossos mais ilustres ancestrais italianos. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas continuamos sendo a mesma empresa familiar, que preza pela tradição das receitas, pela dignidade do trabalho e pela alegria de fazer o que ama, valorizando e respeitando sempre o mais importante, as pessoas. O
O carinho na preparação, o cuidado na seleção dos ingredientes e a preocupação em colocar em sua mesa produtos fresquinhos e saudáveis sempre será a nossa prioridade. Na Pão Nino é assim, feito com amor. Seguindo com as dicas, agora o nosso capitão, né? Ele, Verratti, atacante do Vasco. O Verratti é assim, né? Num jogo vai muito bem, no outro vai muito mal. Já foi capitão nosso imitando, já foi capitão nosso dispersando pênalti, mas é inegável como o Verratti é importante. Tanto é que na Copa do Brasil, no meio de semana, marcou o gol do empate do Vasco contra o Atlético Goianiense. E no Brasileirão, já são 6 gols. Ele briga pela artilharia do campeonato. O Verratti é aquele cara que finaliza bastante, escanteio tá sempre na área procurando o cabeceio, se posiciona para finalizar de dentro da área, de fora da área, chuta muito, o que é importante. Então, claro, quanto mais tentativas de gol, mais perto ele fica de acertar e fazer os gols, né? Então o Verratti é um cara muito importante, joga em casa, é importante ressaltar. Dos 6 gols que ele fez no Brasileirão, em 4 foram com o Vasco como mandante. E o Bragantino é um dos piores visitantes da competição, venceu apenas uma vez. Então, assim, entre o Vasco muito bem jogando em casa e o Red Bull Bragantino patinando fora, temos que pensar no fator casa também do Vasco. Então, por isso tá aí, o nosso principal atacante da rodada é ele, Verratti, então faixa de capitão no braço do argentino. E a ousadia da rodada... Ousadia pra vencer! Chega, Brasil! O Wesley do Internacional. O Wesley começou o Brasileirão voando. Na primeira metade do primeiro turno até a 10ª rodada, eram gols atrás de gols, média de 7, 8, 10, 11 pontos por rodada, mas depois disso estabilizou e nunca mais foi tão bem. Desde então, ele não fez nenhuma partida mais de 4 pontos. Então, por que apostar no Wesley? Por 2 motivos. Primeiro, que o Internacional joga em casa, como falamos, contra um Palmeiras que vem provavelmente com um time misto por conta da Copa do Brasil, e o Wesley joga numa posição que o Palmeiras vem sofrendo nos últimos jogos. Por exemplo, a vitória do Botafogo por 1-0 sobre o Palmeiras, o destaque foi o Luiz Henrique, atacante do lado de campo, que deu muito trabalho para a defesa do Palmeiras. E no último jogo da Copa do Brasil, o Luiz Araújo foi, por exemplo, quem deu assistência para o gol do Pedro. O Luiz Araújo também veio uma fase, fez até o segundo gol da partida, também jogador de lado de campo. Então o Palmeiras vem sofrendo por esses setores ali nos últimos jogos. O Palmeiras que vem numa fase ruim, como nós falamos, 4 derrotas seguidas. Então, e o Wesley tem um outro fator, né, que sempre é importante para cartoleiro. É a famosa lei do ex. Então o Palmeiras jogando mal e o Inter recebendo em casa no Beira-Rio esse time que vem cambaleando, tá aí por que não apostar numa reviravolta do Wesley no Cartola. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha no sábado às 3h59 da tarde, e é muita atenção nessa rodada. Por ser entre meio de ida e volta de Copa do Brasil, muitos times devem poupar jogadores, pensando no mata-mata, vai de acordo com a situação de cada um no jogo de ida. Então, claro que algumas mudanças podem ocorrer no nosso time pensando nisso. Jogadores que podem ser poupados, que vão ficar na reserva. Então, sempre ali, 2, 3 mudanças podem ocorrer de acordo com as escalações e os noticiários que aparecem nos últimos dias. Mas tá aí a nossa base. E agosto tá só começando, hein? Então não perca tempo, dá tempo de se inscrever lá na nossa liga. Procura lá, Liga Cartola Mágica no Cartola e se inscreva. No último mês que passou, o julho, quem foi campeão foi o Marcelo. Parabéns, Marcelo! Vamos entrar em contato para você saber como retirar o seu prêmio. E lembrando que o campeão de cada mês da nossa liga ganha um prêmio que agora tem um novo parceiro. É a Estúdio da Barba. A Estúdio da Barba agora que está oferecendo um corte de cabelo e de barba de graça para o campeão de cada mês. E o campeão deste segundo turno e o campeão geral ganham um kit churrasco da Ricieri Casa de Carnes. O campeão do retorno, um kit mais modesto ali, simbólico, porque foi bem na segunda metade do Brasileirão. Agora o campeão geral é kit churrasco completo, com tibone, picanha, linguiça, coração, pão de alho, Coca-Cola e, claro, até o carvão para colocar esse churrasco em prática. Então não perca tempo, se inscreva na nossa liga, se inscreva aqui no canal também, dê o seu joinha e deixe nos comentários aqui o que você está achando das nossas dicas, dos nossos vídeos, se estão ajudando vocês a escalar os times e como é que vocês estão no Cartola de uma média geral. A gente quer saber como é que vocês estão, né? Então é isso e boa sorte na rodada, galera. Valeu!